Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado a gente tenta buscar um pouco mais de macroeconomia para a gente botar nos investimentos e o vídeo de hoje, seguindo aí os últimos vídeos que a gente fez, a gente vai falar sobre fundos imobiliários contra os juros Selic. Será que eles têm alguma relação? Como é que funciona essa questão da Selic contra os fundos imobiliários? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, a gente já começa o vídeo. Curtam, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Bom, gente, a gente já viu em vídeos anteriores que o mercado de ações, o Ibovespa, ele tem uma relação direta com os juros. Quer dizer, quando os juros sobem, a bolsa normalmente diminui. E quando os juros caem, que é o que acontece aí nos últimos 2 anos, a bolsa normalmente sobe. E isso acontece porque tem aí uma relação com a renda fixa. Quer dizer, o investidor ele tem a opção de investir ou na renda fixa ou na renda variável. Então, se a renda fixa estiver pagando 14% ao ano, por exemplo, ele não vai querer investir na renda variável, ou às vezes ele vai precisar de ter dividend yields de 10%, de 11%, isso falando em bolsa de valores. E aí, para ter esses dividend yields, o preço da ação tem que cair, porque o lucro não vai subir nesse mesmo patamar. Então, a gente vai ver se existe alguma relação com os fundos imobiliários agora, até porque o investidor ele tem a opção também de investir ou na renda fixa, ganhando lá no caso de um período de alta de juros, por exemplo, como foi o último, 14,25%, ou teria em investir em fundos imobiliários. E aí o rendimento dos fundos imobiliários teria que ser um percentual maior também. Hoje, como vocês sabem, quem é assinante membro Gold sabe lá no radar de FIIs que os yields aí, as rentabilidades, elas estão girando em torno aí de 6% ao ano, 7% ao ano, alguns chegam a 8% ao ano, mas a maioria está aí na faixa entre 6,5% e 7,5% ao ano. Então, isso é o que você recebe de rendimentos de um fundo imobiliário ao longo do ano. Se você pegar lá atrás, em 2016, por exemplo, em 2015, esse valor estava em torno lá de 11 a 13% ao ano. Então, para compensar isso, o que aconteceu? As cotas aumentaram. E a gente vai ver isso exatamente aqui em gráfico. O que eu fiz? Eu peguei aqui a taxa de juros desde 2010, porque o IFIX, que é o índice que corrige os investimentos de fundos imobiliários, ele começou exatamente aqui no início do ano de 2011, então ele fechou 2010 valendo 1.000 pontos. E hoje ele está aqui em 2.347 pontos, exatamente essa faixa aqui vermelha que a gente consegue ver. A gente percebe aqui que quando os juros da Selic caíram de 12,5% para 7,25%, a gente viu uma alta forte aqui do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. A gente vê inclusive que começou a subir um pouco antes, já se antecipando, mostrando que essa antecipação existe também no mercado de fundos imobiliários. Depois ficou aqui 3 anos uma queda de 20%, que é exatamente o período que os fundos imobiliários tiveram maior perda porque teve uma alta da taxa de juros, exatamente por causa dessa concorrência que os fundos imobiliários tiveram com a renda fixa. Como a renda fixa estava rendendo muito, os fundos imobiliários tiveram que reduzir o valor das suas cotas, né? O mercado reduziu o valor das suas cotas para que aqueles valores que eles pagassem estivessem dentro da nova realidade do país, que girava em torno de 1%, 1,1% ao mês. E aí depois, no final de 2016, com a queda dos juros, uma queda grande, inclusive em 2017, a gente viu aqui uma alta do IFIX também muito grande, que também teve uma antecipação. Ela começou antes dessa queda aqui muito grande. Quem esperou a queda começar teve problemas. Tá? Então a gente percebe aqui que ele continua subindo,
mas já não é uma alta tão grande aqui, ó, em termos de inclinação, quanto a gente viu lá atrás em 2016. A mesma coisa aconteceu com ações. Então a gente vê que realmente funciona também com fundos imobiliários. Mas o IFIX é um índice que mede todos os fundos ao mesmo tempo. E aí eu me perguntei assim, será que isso funciona com todos os fundos? E realmente com fundos de tijolos, na minha visão, eu entendo que isso funcione exatamente dessa forma. Mas, por exemplo, imagina um fundo de papel que emite CRI, né, certificado de recebimento imobiliário, que tem inclusive recebimentos reajustados pela inflação ou reajustados pelo próprio CDI ou pela própria Selic. E a gente sabe que a taxa de juros sobe quando a inflação sobe. Então, quer dizer, os dois teriam resultados positivos. Então, eu peguei dois exemplos aqui de fundos imobiliários para mostrar o que aconteceu com o rendimento deles. Os dois fundos que eu vi lá mais antigos, eu peguei desde 2013 para cá, os últimos 5 anos. A gente tem aqui o VRTA e o KNCR. Olha só o que aconteceu no período de 2013 a 2015, que foi exatamente quando subiu os juros. O rendimento desses dois fundos cresceu bastante. O KNCR cresceu mais, ó, saiu aqui de um rendimento próximo ao que está hoje e foi até aqui, ó, R$1 e pouco. Ó, ele chegou até R$1,23 por mês de pagamento, enquanto ele chegou a valer 0,61. Quer dizer, o rendimento dobrou, apenas porque a taxa de juros Selic também dobrou, saiu de 7,25% para 14,25%. E ele tem aí uma maioria de CRIs exatamente compostos de CDI. E agora que a taxa de juros caiu, ele caiu da mesma forma, de R$1,23 para 0,55 ou 0,60. Já o VRTA, a gente vê aqui, ó, que teve uma alta de 1,01 até aqui 1,43. Teve uma alta forte do rendimento que você recebe. E agora teve uma queda forte também. É um fundo que tem maior quantidade de IPCA. Mas olha o que aconteceu com as cotas desses fundos, e aí a gente tem resultados diferentes. A gente vê que o VRTA ele teve uma alta ali em 2012, depois ele teve uma queda exatamente naquele período de 2013 a 2015, que foi quando os juros começaram a subir muito, quando o IFIX caiu. E aí, em 2016, teve uma alta. Quer dizer, ele acompanhou muito bem o IFIX, tirando agora o 2017, que teve uma queda de novo e que provavelmente vai ser uma alta depois, na hora que os juros começarem a subir e a inflação começar a subir também. E o KNCR a gente vê o contrário, ó. Exatamente no período que teve a alta de juros foi quando ele se valorizou. Tá? E essas cotas são sem ajuste nenhum de rendimentos. Então, ela realmente se valorizou. Você recebeu esse reajuste além daqueles rendimentos que eram maiores. Então, foi bem interessante você investir, por exemplo, em KNCR nessa época aqui de alta de juros, de 2014, por exemplo, até 2015, vamos dizer assim. Que aí 2016... até a bolsa, o IFIX, todos eles subiram bem. Então, quer dizer, a pessoa pegou aqui de R$ 97 a R$ 114, fora todos aqueles rendimentos acima de R$1 por mês. E aí depois a gente vê que, inclusive, ele está abaixo do valor que ele estava lá atrás, porque agora os rendimentos caíram muito e aí o mercado jogou esses fundos de papel para baixo. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham percebido como tem uma relação. Esses fundos de papel, eles podem ser uma solução sim no momento de alta de juros, e isso é interessante a gente observar. Por quê? Porque na hora que cai os juros, a gente tem inúmeras formas, inúmeras variáveis da gente investir, porque acaba sendo muito fácil, né? Qualquer investimento passa a ser bom, porque todo mundo migra da renda fixa para a renda variável. Na hora que a gente começa a ver lá no horizonte, em 2019, 2020, uma possibilidade
possibilidade de alta de juros, a gente precisa saber o que a gente pode investir. E essa questão de fundos de papel pode ser uma opção. Eu não acho que seja já o momento. É claro que se você ficar posicionado agora, você deve pegar alguma alta lá na frente. Eu acredito que o movimento do VRTA vai ser antes do KNCR, até porque primeiro acontece a inflação para depois o juro começar a subir, mas é um dos motivos aí que a gente já começa a ver algumas casas de research, inclusive recomendando o KNCR, embora eu acho que ele seja mais para 2019, final de 2019, para quando realmente começar a subir os juros. Queria agradecer aí a todos, muito obrigado por estarem assistindo mais esse vídeo. Não esqueça de dar aquela força curtindo o vídeo, é muito importante para a gente. Também se inscrever no canal. Queria também agradecer todo o carinho que eu recebi aí nessa última semana. Abraços a todos aí, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.